Buenas gauchada. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o painel de danças e música do Enarte que aconteceu no dia 19 de maio na cidade de Porto Alegre. Gostaria de deixar bem claro e salientar já que neste vídeo, até para não ficar um vídeo muito longo, eu vou apresentar a minha opinião, a minha percepção do que foi o evento. Não quer dizer exatamente que todas as pessoas que estavam lá pensam da mesma forma que eu, ou viram ou sentiram o painel da mesma forma que eu. Um dos pontos altos que eu gostaria de destacar é a realização deste painel, porque há um bom tempo, há alguns anos, já não vinha sendo feito. A atual diretoria não acreditava que o painel traria benefícios para os participantes do Enarte, assim, os instrutores, CTGs. E se provou agora, com a realização desse painel, que ele era muito necessário e estava fazendo falta. Ainda bem que se retornou a realizar esse painel. Um breve histórico, assim, uma breve ideia do que é o painel, para você que nunca participou ou não tem ideia do que é um painel artístico. O painel artístico é como um congresso técnico que acontece antes das fases regionais, interregionais e final do Enarte, para que os instrutores tenham um contato com a comissão avaliadora e assim possam esclarecer algumas dúvidas pertinentes à obra ou à literatura indicada pelo MTG, o livro Danças Tradicionais Gaúchas, na visão dos avaliadores, em cada quesito. Então ele é muito importante, por quê? Porque dali se transferem todas as regras do jogo, se diz tudo o que vai acontecer em cada um dos quesitos, como é a visão, e também se tem a possibilidade de discutir alguns itens que possam ter uma interpretação pela comissão avaliadora, mas que não atinja a grande maioria, assim como pode ter algum instrutor que está equivocado em alguma literatura e aí recebe uma informação diretamente da comissão avaliadora ou da equipe técnica que vai avaliar o evento, esclarecendo assim as suas dúvidas e tornando o quê? As danças tradicionais cada vez mais próximas daquilo que se pretende dentro do Rio Grande do Sul e assim como no Brasil, porque isso acaba influenciando praticamente todo o Brasil. Vamos devagarinho. Pontos altos. Um dos pontos altos que eu cito é a belíssima estrutura e recepção e o calor humano que a gente recebeu do CTG Laço da Querência de Porto Alegre. Eles estavam muito bem estruturados, um local onde tinha estacionamento, estrutura confortável para a gente ficar sentados assistindo o painel, uma ótima alimentação e uma recepção bastante calorosa. Então isso é um ponto alto. Outra coisa que foi bastante interessante foi a primeira parte da manhã, onde o seu Beloni Bastos, um dos autores da obra, ele citou alguns conhecimentos gerais, vamos dizer assim, históricos e características das danças tradicionais gaúchas e das danças gaúchas, e assim como aspectos da sociabilidade do gaúcho, que são muito interessantes e são basilares para o trabalho com danças tradicionais. Embora muitos dos que estavam ali já conheciam esse conteúdo, e eu acredito que esse conteúdo pode ser transferido para o curso de instrutores, ou para a formação de instrutores, não exatamente para um painel, eles faziam necessário devido ao longo tempo que a gente não tinha esse contato com o painel. Então muitas pessoas que estavam ali não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento e foi muito bem explanado na parte da manhã. Na sequência nós tivemos o Sr. Landerson, o avaliador Landerson, ou Landerson, falando sobre os quesitos, explanando a visão do quesito de harmonia de conjunto e explicando como é que a equipe de avaliação de harmonia de conjunto tem a visão relacionada à avaliação de danças tradicionais gaúchas. Foi muito produtivo, até porque ele apresentou algumas visões que não eram conhecidas de todos, mas que a equipe está visualizando. Houve alguma troca de informação e talvez até algum instrutor possa não ter gostado das respostas, ou possa achar que não deveria ser assim, mas foi muito claro e muito objetivo, dizendo de como vai ser avaliado o quesito de harmonia de conjunto em todas as fases do Enarte, assim como eventos que estiverem a equipe técnica do MTG. Então foi bastante produtiva essa parte de harmonia, foi bastante esclarecedora e foram respondidas todas as questões relacionadas à harmonia de conjunto. No quesito de correção também foi muito produtivo, e aí está um dos itens que salienta a necessidade do painel. A equipe avaliadora tinha, a equipe que trabalhava o ano passado e os outros anos, tinha alguns conceitos fechados sobre determinadas danças e movimentos. E teve a humildade e o bom senso
de trocar essas informações, não de forma taxativa com aqueles que estavam lá. Trouxe a sua argumentação, trouxe um debate caloroso a respeito de cada movimento e acabou cedendo, percebendo quando haviam descrições no livro que liberariam aqueles movimentos, que em conhecimento geral, com outras interpretações, poderiam ocasionar outro movimento semelhante àquele que também estaria correto, também estaria descrito. Então não ficou exatamente apenas uma forma, mas sim eles abriram, e vários descontos que vinham sendo realizados ano passado, foi-se constatado que não teria necessidade para o bem dançar que eles fossem realizados. Então foram os debates mais calorosos em relação à correção coreográfica, até porque não se tinha painel há um bom tempo, e alguns desses descontos eram apresentados durante o sorteio do Enarte. E era muito pouco tempo para a gente poder fazer essa correção entre o sorteio da ordem do Enarte até o evento, era muito pouco tempo, e às vezes esse desconto não tinha possibilidade de discussão entre o grande grupo, né? Ficava apenas concentrado aos avaliadores e eles apresentavam já como desconto. Então você teria que alterar, não tinha outra forma. E através do painel a gente pôde conversar. Ponto alto também foi a apresentação da equipe de interpretação. Por que eu digo que foi um ponto alto? Ela não fechou os movimentos e também desmistificou algumas lendas urbanas, vamos dizer assim, que nós tínhamos com relação a alguns movimentos. Durante esses anos que eles não conversaram, criou-se teorias de que alguns movimentos não podiam porque vinham observados na planilha. E eles provaram que poderiam ser feitos desde que bem feito. Não foi taxativa, não foi uma apresentação da interpretação artística só de uma forma. Abriu bastante a discussão, mas respondeu todas as perguntas da forma que era necessária. Às vezes precisava sim ser taxativo e dizer não é desta forma, nós vimos desta forma, mas foi esclarecedor. Eu posso até não concordar, ou algum instrutor não concordar com alguma coisa que foi dito, mas foi claro para todo mundo, as regras foram claras. Tivemos alguns momentos de contato com a música, e aí um ponto preocupante, porque se falou sobre as crescentes musicais, e eu notei que o embasamento teórico, literário, para fazer esse processo, de verificar em qual parte da dança nós teríamos apoteose, em qual parte da dança deveria ter um crescimento musical ou não, um destaque musical, e isso foi feito de forma empírica, ou seja, usando o conhecimento daqueles que estavam ali. Até de certa forma, em alguns momentos, eu percebi que quem gritava mais alto acabava alterando o processo desta leitura musical com relação às apoteoses ou dos momentos em destaque em cada dança. Eu acredito que esse trabalho deveria ter sido feito um pouco mais baseado nas obras do Senhor Paixão e na literatura que nós temos referente a esse processo. Por que eu penso isso? Porque isso pode ocasionar uma descaracterização de algumas danças em função da estética do belo ou da beleza a ser apresentada de uma forma contemporânea, e que distancie daquilo que a dança era. E também me preocupou porque pode tirar algumas características peculiares, tanto regionais da execução musical, quanto de cada grupo. Cada grupo musical tem uma característica específica, que acaba não ferindo a dança. Então essa parte musical que foi colocada ali, eu acredito que foi feita muito rápido, e também não parecia ter um embasamento teórico para realizar estas dinâmicas sugeridas e que vão vir apontadas ali como apoteoses e momentos em destaque na dança. É interessante que em algum momento, talvez não para esse ano, mas um ano que venha pela frente, que nós possamos ver isso de forma literária mais adequada. Então é a minha visão, isso que eu gostaria de deixar claro para você, não é exatamente o que todos pensaram. Alguns acharam excelente a possibilidade de poderem votar e discutir sobre isso, mas o que eu percebi é que não havia uma argumentação a respeito, tá? Vamos lá. Falei da correção, falei da harmonia, falei da interpretação, falei desse ponto alto da música, a primeira apresentação da parte histórica. Eu acredito que eu fiz um resumo geral. Eu não vou falar aqui de cada detalhe de cada dança, vou deixar para outros vídeos o que foi conversado, e até peço a você, se você puder me enviar alguma sugestão, caso você estivesse lá no painel, aí de algum vídeo que você necessite ou alguma dúvida que tenha ficado relacionada às coisas que foram ditas, dentro da minha percepção, eu posso tentar te ajudar. Me preocupou muito
talvez pelo tempo que ficou sem painel, o pouco número que nós tivemos. Embora tenha sido um número expressivo de instrutores, que pode ter sido reduzido porque nós tivemos um painel anterior falando de menino e juvenil, este ano nós tivemos, me pareceu, muito poucos professores e vários professores conhecidos que debatem bastante não estavam presentes no painel. Então isso acaba enfraquecendo as discussões, embora tenham sido ótimas discussões, mas não teve uma abrangência no estado como eu esperava. Eu esperava bem mais gente, mas como se ficou alguns anos sem realizar, possivelmente isso tenha feito com que as pessoas não tenham vindo até o painel. Vários instrutores, principalmente do interior do estado, não se deslocaram até Porto Alegre para esta discussão, que era uma discussão muito importante. Algumas coisas sempre acontecem no painel que não deveriam mais, que a gente deveria estar maduro para perceber. Alguns instrutores fazem apenas perguntas relacionadas ao seu trabalho e não tentam fazer com que a dança cresça como um todo. Outros professores ainda vêm com aquela ideia de colocar na comissão avaliadora ou na equipe que vai avaliar o seu pensamento, a sua ideia de dança, para comprovar o que já faz no seu trabalho. Então isso também ainda não se amadureceu. Mas eu percebi que na grande maioria as perguntas eram feitas e realizadas realmente porque nós tínhamos dúvidas e foram para o engrandecer do conteúdo, o engrandecer do painel. Fica claro então para nós que o painel é extremamente importante, que foi um erro não realizá-lo, foi um erro não dar estas informações a todas as pessoas que necessitavam. Esse contato entre equipe de avaliação e instrutores, ele é muito sadio e sendo feito de forma adequada, como foi realizado tanto pelo diretor artístico como vice-presidente artístico do MTG do Rio Grande do Sul, de forma adequada, com educação e sabendo parar e continuar e adequar a transmissão do conhecimento pelos avaliadores de forma correta. Eu acho que a direção da equipe foi muito bem feita também neste evento. Então, gostaria de deixar essa minha opinião para você sobre o painel. Se você tiver alguma dúvida ou se você não concordou, pode deixar aqui na descrição desse vídeo. Também, se quiser dar alguma sugestão de algum vídeo relacionado a alguma dança que você ficou com dúvida no painel, ou até se você não pôde participar, eu vou tentar ir recolocando algumas danças, lembrando de alguns detalhes. É lógico que eu vou lembrar aqueles detalhes que eu acreditei mais importantes, mas se algum colega quiser colocar algum detalhe nessa descrição também seria importante para todos nós. Acredito que o MTG vai disponibilizar esse material, se já não disponibilizou, e é importante, se você não foi, você se antenar para esse material, você buscar, porque é um conhecimento necessário para o evento. Depois não vai poder dizer que não foi informado com relação a essas regras que foram transmitidas. Material didático na descrição do vídeo, deixa seu like aí, assina o canal se você não assinou ainda e fica um grande abraço. Fala aí, professor.